Fala turma, tudo bem com vocês? Bom, para quem não me conhece, eu sou o Vitor Lucênio e sou especialista em meio de pagamento. Eu já atuo há mais de 5 anos nessa indústria, tendo passado por 3 empresas globais nessa área. No vídeo de hoje eu vou trazer os conceitos chaves dessa indústria de meios de pagamento para que possa descomplicar esse mercado que é tão complexo. E a complexidade dele só aumenta com o passar do tempo, com novas empresas surgindo. Então o intuito aqui desse vídeo ele vai ser um vídeo no formato diferente, vai ser uma videoaula, é trazer esses conceitos chaves da indústria para que o entendimento da indústria de meio de pagamento fique de uma forma clara e correta na sua cabeça, beleza? Bom, antes de mais nada eu queria que vocês já deixassem seu like aqui e se inscrevessem no canal e eu já vou chavear para a minha tela aqui do computador. Vambora então! Fala pessoal, tudo bem? Bom, então vamos lá. Conforme eu falei agora há pouco, hoje a gente vai trazer um formato um pouco diferente, vai ser um formato de videoaula, tá? No vídeo de hoje, como eu falei, eu vou trazer principais conceitos, né, conceitos chaves dentro da indústria de pagamentos, da indústria de serviços financeiros, para que possa descomplicar esse mercado, que ele é um mercado tão complexo, tá? Então assim, já para a gente começar esse bate-papo, eu queria trazer uma imagem aqui para vocês, que é uma imagem que faz muito sentido, principalmente para esse momento que a gente está vivendo, tá? Que eu queria trazer para vocês. Então assim, a gente sabe que a indústria de meios de pagamento, ela vem se tornando cada vez mais complexa, tá? Então essa indústria, inicialmente, indústria de pagamentos. Inicialmente, essa indústria ela começou de que forma, pessoal? Ela começou tendo ali o consumidor aqui, né? E ela começou tendo também a loja. Porém, ela foi surgindo aí os bancos emissores, né, dos plásticos dos cartões, foi evoluindo ali para uma rede de pagamentos que são as bandeiras, evoluiu também para as adquirentes. Então, esses que estão aqui um pouco mais escuros são estruturas que fazem parte do ecossistema de pagamentos como um todo. Ao longo do tempo, pessoal, esse mercado ele foi evoluindo bastante. Então, criaram-se novas empresas diante da oportunidade, né, diante de algumas dores que o mercado vinha enfrentando. Então, assim, hoje a gente tem aqui a subadquirente, né, a subcredenciadora, a gente tem as plataformas de e-commerce, reconciliadores, operadores de telecom, carteira digital. Então é um ecossistema que cada vez mais ele se torna muito complexo. Porém, para a gente falar um pouco dessa complexidade no futuro, de repente até em outras aulas, é super importante o que, pessoal? A gente dar um passo para trás e entender como que tudo isso foi originado, né? Qual foi a evolução que o mercado de pagamento percorreu. E para isso eu queria trazer para vocês alguns conceitos chaves e um pouco dessa evolução, tá? Então vamos lá. Trazendo um pouquinho aqui hoje do que a gente vai falar, tá, pessoal? O que eu queria trazer para vocês é o conceito de como que os meios de pagamento são classificados, né? Como que a indústria de pagamentos é classificada. Então, pessoal, a gente tem praticamente 2 cenários aqui, que é o mundo físico, tá? Onde a gente chama de cartão presente, CP, tá? Cartão presente, tá? A gente chama de CP, que vai ser o mundo ali do pagamento em dinheiro, na época evoluiu ali para o cheque e também hoje em dia o que é muito comum aqui no Brasil é as maquininhas de cartão para o pagamento em cartão, seja ele no débito ou no crédito, tá? Então a gente vai falar um pouquinho sobre esse modelo, né, das maquininhas adquirentes e outros serviços, tá? E a gente vai falar também sobre o mundo online, tá? Onde a gente utiliza o termo de cartão não presente, tá? Cartão não presente, que é também conhecido como os meios de pagamento digitais. Então,
tudo que envolve transação online, transação virtual, é considerado um meio de pagamento digital. Então são eles transações realizadas através do e-commerce, através de celular ou através de wallet. Então tudo isso são meios de pagamento digitais. Como eu falei agora há pouco, oriundos do e-commerce, mobile e wallets. Então todas as transações que acontecem nesse ecossistema, pessoal, elas vêm denominada de cartão não presente, tá? O grande futuro, né, de alguns especialistas de mercado, eles trazem que o futuro é que não existe essa diferença entre cartão presente e cartão não presente, tá? É que vai ser uma coisa só. O intuito é daqui para frente termos o que a gente chama de pagamento transparente. Você nem vai ver que você está realizando um pagamento, tá? Então, pessoal, eu vou dividir esse bate-papo hoje, vou falar um pouquinho sobre, como eu falei, o mundo físico, né, da evolução ali dos cartões, etc. E vamos entrar aí também para falar aí dos meios de pagamento digitais, tá bom? Então vamos lá. Falando um pouquinho aqui do mundo físico propriamente dito, né? Esse mundo físico ele acontece ali onde mais ou menos em 1970, que foi onde surgiram as primeiras máquinas de cartões manual. São as primeiras máquinas. Alguns de vocês aqui com certeza já devem, principalmente aqueles que são mais velhos, né? Vocês já devem ter visto uma máquina como essa aqui. Deixa eu mostrar para vocês, né? Com certeza. E como que funcionava, pessoal, nessa época? É muito engraçado, né? Isso aí é um leitor de manual, um leitor de cartão manual, ele por volta de 1970 que ele chegou no Brasil. E como que acontecia essas vendas? Essas vendas elas vêm muito antes dos sistemas eletrônicos, que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Então, assim, o cartão ele possuía as informações do comprador. Nessa maquininha tinha o papel, como que chama? O papel carbono, onde você deslizava essa maquininha ali e ela pegava as informações do cartão. O cliente ele assinava, né, e esse registro ele era enviado para o banco no final do dia, tá certo? Então assim, qual que era a grande desvantagem desse modelo, né, pessoal? A grande probabilidade de existir a fraude. Então existia um alto índice de fraude, tá? E não existia as vendas parceladas nessa época ainda, tá? E aí o grande ponto aqui é que, apesar desse modelo, esse é um modelo não tão vantajoso, mas um grande benefício que esse modelo trazia, principalmente para os lojistas na época, era a questão do recebimento. Esse recebimento ele era feito em 2 dias, então o lojista ele recebia do banco ali o pagamento por essas transações D+2 que a compra fosse realizada. Então, para o lojista, no caso, era super bacana. E aí, pessoal, esse modelo ele evoluiu, né? Ele evoluiu e a gente foi basicamente ali para o ano de 1995, tá? Onde surgiram os primeiros sistemas eletrônicos de pagamento de cartão, tá? Então aí, pessoal, foi onde praticamente o surgimento dos POS, que a gente chama, né, do Point of Sale, tá? E aí esse mundo que ele ainda continua sendo um mundo físico, né, mas era um mundo manual. Com o surgimento dos sistemas eletrônicos, ele passou a ser um sistema mais automatizado, tá? Então as máquinas que surgiram, onde eu vou trazer aqui até um pouco da evolução aqui para vocês. Deixa eu só mostrar aqui para vocês que eu acho que é legal vocês terem essa imagem aqui. Só um minuto. Opa, não está indo. Essa imagem aqui, que é a imagem da evolução. Então, surgiu dessa forma com as máquinas manuais, já foi a evolução aqui nessa figura número 2, tá? Para os terminais ali, eles eram terminais automatizados, mas eles conectavam
na energia e na linha telefônica também. E aí ele foi evoluindo, né, pessoal? Número 3 aqui, número 4, já com a Cielo, onde eu vou falar um pouquinho também, mas já teve a migração ali, porque aqui ele teve o surgimento ali dos cartões de tarja magnética, tá? Ele passava aqui o cartão, ele deslizava o cartão e aí a adquirente ela processava esses pagamentos, só que também através da tarja magnética essas informações elas ainda não eram criptografadas, então existia essa possibilidade da fraude ainda. E aí houve uma migração aqui do 2 para o 3 para o 4 aqui, onde foi implementada a tecnologia MV, tá? Vou falar um pouquinho dessa tecnologia mais para frente. Mas o engraçado, pessoal, é que nessa época aqui, logo quando surgiu, por volta de 95 ali, os primeiros sistemas online, o custo de uma máquina dessa, ela custava algo em torno de $1.500 por cada terminal. Então ele era um valor muito, muito alto, tá? Então, como eu falei agora há pouco, pessoal, para vocês, então a gente veio do mundo físico que ele se tornou do manual, né? Ele passou a ser um mundo físico mais automatizado, tá? E aí o que aconteceu, pessoal, nessa época, em 1995? Existia um grande duopólio das máquinas de cartão, grande duopólio das máquinas de cartão. Então o que acontece, pessoal? Duas empresas, né, como a gente pode observar, que chama duopólio, quando existem duas empresas disputando o mercado, uma delas era a Credicard, tá? Que depois ela ficou conhecida também como a Redecard, certo, pessoal? E depois ela passou a se chamar Rede. Esse conglomerado aqui, ele fazia parte de algumas empresas como Itaú, Unibanco, tá? E o Citi. E eles só processavam a bandeira Master, tá? Só processavam bandeiras Master. E o segundo, pessoal, qual que era? Era a VisaNet, tá? A VisaNet, que depois ela se tornou a Cielo, né? Por volta de 2010, eu vou falar um pouquinho disso também. Ela só processava Visa, tá? Então, pessoal, foi foi um tempo que não existia muita competitividade no mercado, tá? Os comerciantes que, no caso, enfrentavam ali a pior cenário, né? No caso, os comerciantes eles tinham que ter uma máquina da Visa, uma máquina do Credit Card ali da rede para processar as bandeiras Master, então isso dificultava bastante. E aí o que aconteceu, pessoal? Em 1996, como eu falei para vocês, surgiu a tecnologia MV, né? Então os cartões eles passaram da tarja magnética para a tecnologia MV, que é uma tecnologia oriunda de algumas bandeiras. A Europay, isso é uma sigla aqui da Europay, da Master e da Visa. Então eles se juntaram para implementar uma tecnologia de chip e senha, o que diminuiu muito o índice de fraude nos cartões de crédito, uma tecnologia que ela foi adotada inicialmente aqui no Brasil e ela se tornou referência para diversos outros países que são adotados aí na Europa, Estados Unidos, em diversas maquininhas que utilizam essa tecnologia MV, tá? Então o que aconteceu, pessoal? Em 2010, o mercado ele não tinha competição, né? Então a gente tinha um acordo ali de exclusividade que era ótimo para as credenciadoras, mas super prejudicial ali para o comerciante, né? Então o comerciante ele ficava refém das suas taxas, das condições e tudo mais. Foi aí então, pessoal, que o Banco Central ele justificou o fim desse duopólio. Então, em 2010 ocorreu o fim do duopólio pelo Banco Central, tá? Então o Banco Central ele decidiu pelo fim desse duopólio e aconteceu obviamente o fim depois de 15 anos que tudo começou. E aí nesse ano especificamente, como eu falei, a VisaNet virou a Cielo, tá? E a
rede K virou rede, tá certo? E quais foram os benefícios, pessoal? Vou trazer um pouquinho aqui para cima. Quais foram os benefícios, né, dessa mudança em 2010? O principal benefício foi o quê? Foi a entrada de novas empresas no mercado de pagamentos, tá? O que melhorou as condições comerciais, né, para os estabelecimentos, tá? E também as taxas de cartão diminuíram. E qual a principal desvantagem? Se a gente pode chamar de desvantagem. A desvantagem, pessoal, é que o repasse do pagamento para o lojista, ele passou a ser de mais 30 dias. Tá? Então, isso devido a um período de inflação que o Brasil vinha passando, esse repasse ele foi aumentado de 2 para 30 dias. Tá bom? E aí, pessoal, quando a gente fala desse mundo físico, né, das transações, como eu falei para vocês, de cartão presente, a gente fala que são um modelo muito comum nesse mundo, né, do mundo físico, é o modelo 4 partes. Tá? Esse modelo ele é composto por 4 principais pilares, como o próprio nome já diz. Ele é o lojista, né, que é em inglês a gente fala do merchant. A gente vai falar do consumidor, que é o portador do cartão. A gente vai falar também do banco emissor, em inglês issuing bank, tá? E a gente vai falar também da adquirente, né, credenciadora, algumas pessoas ainda falam credenciadoras, e aqui em inglês acquire, tá? Então, pessoal, esse modelo é um modelo que precisa estar claro na cabeça de todo mundo, que é como que funciona esse modelo 4 partes, principalmente quando a gente fala ali do modelo de cartão. Para os métodos de pagamento alternativos, para dinheiro em espécie, existem já ferramentas que fazem toda essa gestão, então ela vai variar um pouco a cadeia ali desse fluxo, mas a gente vai focar aqui para falar do mercado de cartão de crédito. Então esses são os 4 principais pilares, né, dessa estrutura, onde aqui, pessoal, quando a gente fala do modelo 4 partes, ele engloba 3 operações, que é a autorização, o clearing e o settlement, que a gente chama de liquidação, que é o pagamento ao lojista no prazo acordado, geralmente de mais 30 dias, tá? Então, nesse bate-papo de hoje, pessoal, eu não vou entrar muito a fundo no modelo 4 partes e eu vou me concentrar nessa primeira parte aqui, que é só para falar um pouquinho para vocês da autorização, tá? Então, vamos lá, vamos trazer um pouco esse conceito do mercado aqui do mundo físico, tá? Para vocês. Deixa eu mostrar aqui uma das imagens que eu quero trazer para vocês, que eu acho que através do desenho fica mais fácil, tá? Então, essa é uma das imagens aqui, modelo 4 partes. Em inglês é o four parties or four corner, que algumas pessoas chamam também, tá? Então, assim, pessoal, esse modelo ele consiste, como eu falei para vocês, no card holder, que é o proprietário do cartão, que é o consumidor, a pessoa que está comprando ali, tá? A gente tem o merchant, que é o lojista no caso. A gente tem o acquirer, que é o adquirente. A gente tem o banco emissor,
Então o modelo ele se chama 4 partes por causa desses 4 carinhas aqui. Só que todo esse ecossistema, pessoal, ele é regido, digamos assim, pelos card schemes. O que são os card schemes? São as bandeiras de cartão, tá? Então esse esquema como um todo ele é regido e regulamentado aqui pelas bandeiras de cartão, tá? E aí como que a gente o fluxo ele acontece, tá certo, pessoal? O fluxo acontece da seguinte forma. Então o lojista ele realiza um pagamento na adquirente. Na loja, a loja ela tem um processo ali de onboarding, né, de credenciamento com as adquirentes, então Cielo, Stone, etc. Todas as empresas elas exigem um credenciamento frente a esse lojista, tá? Esse credenciamento se dá por meio do apresentar o contrato social, cópia do contrato, quadro societário, conta em banco, etc. Balanço da empresa. Então a loja ela tem que prestar obviamente para algumas adquirentes essas informações e a adquirente ela decide ou não se vai afiliar esse lojista, né? Hoje em dia esse processo ele está muito mais simples, é um processo que ele está muito mais simplificado. Então o lojista ele se comunica com as adquirentes por sua vez, pessoal, elas se comunicam com as bandeiras, tá? E as bandeiras elas enviam uma solicitação aqui para o banco para verificar se esse saldo e se esse cartão é válido também. Na verdade, a bandeira verifica se o cartão, o BIN do cartão, etc. é válido e ela manda uma notificação ali para a bandeira, para o banco verificar se tem limite, o banco devolve a informação aqui e ela faz esse caminho inverso até chegar para a loja falando, loja, você pode liberar a transação para esse cartão que ela está ok, tá bom? Então esse é o fluxo de autorização da transação, tá certo, pessoal? Eu não vou entrar aqui hoje no detalhe do clearing nem também do settlement, que ele é um pouco mais complexo, mas para a gente que está começando aqui com as primeiras aulas, eu acho que é super importante ter a clareza nesse modelo, tá bom? Então falando aqui, talvez esse outro esqueminha fique de uma forma talvez mais clara para vocês. Então assim, como eu falei, a gente tem aqui o mundo físico, que são as maquininhas, o mundo físico, as lojas, elas têm geralmente uma maquininha de cartão que está vinculada a alguma das adquirentes, né? Então Stone, Cielo, Rede, etc. Essa adquirente, por sua vez, ela se comunica com a bandeira e a bandeira ela manda uma notificação para o banco para verificar se esse cartão tem saldo e tudo mais. Então é um processo simples, mas por trás disso aqui envolve outras coisas, no caso o settlement e o clearing, mas eu não vou entrar muito no detalhe aqui agora disso. E aí o que aconteceu, pessoal? Com o passar do tempo, né, aconteceu a entrada das plataformas de e-commerce, né? Por volta de, se eu não me engano, deixa eu ver aqui, deixa eu só confirmar, isso, foi no ano mais ou menos ali de 1996, nos Estados Unidos, que surgimento das primeiras lojas online, lojas de vendas online, tá? Isso aqui foi nos Estados Unidos. E em 1999, surgimento no Brasil das primeiras lojas online. E aí o que aconteceu, pessoal? Como era um mercado muito novo ainda, tem até uma foto aqui bacana, um dos primeiros sites aí a vender online era o site do próprio Submarino. Então tem uma foto aqui do layout do site Submarino, né? Um layout meio antiquado, mas para a época era algo super tecnológico, né? Então assim, pessoal, esse foi um dos primeiros e-commerces aqui do Brasil, tá? Que foi o Submarino. E aí o que aconteceu? Com esse surgimento das lojas virtuais, primeiro que a população ela não estava tão confortável em fazer vendas online, ela não se sentia segura ainda para realizar esse tipo de operação. E aí começou a surgir muita loja online, muito e-commerce. E aí, consequentemente disso, o que aconteceu? Esses e-commerce eles não tinham como processar as transações online dele, porque as adquirentes, no caso Cielo, Rede, etc.,
elas não tinham apetite ao risco para processar esses pagamentos e eles não tinham uma tecnologia também robusta para gerir o risco, para fazer a gestão de fraude. E foi aí então, pessoal, por volta de 1998 até 2006, que teve o surgimento da subadquirente. No caso, por exemplo, da PagSeguro, que surgiu em 2006, tá? A subadquirente, pessoal, ela entrou, a definição de sub, o que é? É uma empresa que vai fazer a intermediação do lojista com as adquirentes. Então, essas adquirentes que na época elas não queriam aceitar lojistas menores, etc. Então, a sub ela falou assim, tá bom adquirente, eu plugo com você e eu deixo esses pequenos lojistas se filiarem abaixo da minha operação, tudo bem? Show de bola. Então, surgiu essa sub. Para sanar quais dores, pessoal? Primeiro que assim, o mercado ele ainda tinha uma desconfiança muito grande para o mundo online. Então, de certa forma, a subadquirente ela tinha um valor agregado pelo serviço, pela questão da gestão de fraude, a gestão do risco e tudo mais. Além disso, ela melhorou muito o nicho de mercado, porque certos nichos não eram tão explorados. E ela aumentou muito a rede de estabelecimentos comerciais, tá bom? Então, isso foi super importante, o surgimento da subadquirente. E aí, pessoal, trazendo aqui para vocês como que vai funcionar esse modelo aqui de sub, tá? Só para que vocês possam entender um pouco a nível aqui de esquema, vai funcionar da seguinte forma. A sub, pessoal, ela funciona assim, ó. Você tem um e-commerce, tá? Lembrando que inicialmente as sub elas surgiram para auxiliar as dores das lojas online, tá? Então você tem uma subadquirente. Muito provavelmente essa subadquirente ela já engloba aqui o gateway. O que é o gateway, pessoal? O gateway é um software que faz a comunicação com as adquirentes. Então ele tokeniza o cartão, ele pega as informações do cartão, criptografa através do e-commerce. Então ele faz uma ponte ali do e-commerce com as adquirentes, tá? Então a maioria das subadquirentes elas já possuem o gateway embutido nelas. E aí, só para fazer uma analogia aqui, o gateway ele se assemelha muito à maquininha de cartão no mundo físico. Tá? Então, a maioria das empresas precisam ter esse gateway. Algumas delas, elas vendem o gateway apartado, que aí é uma discussão para um outro momento. Mas, geralmente, as subadquirentes, elas possuem essas conexões, elas possuem o gateway e também o antifraude, pessoal, que é uma tecnologia para evitar fraudes dentro do e-commerce. Então, o modelo de subadquirente, ele veio a calhar num momento muito bacana, porque trouxe mais segurança nas transações online. E aí o fluxo ele segue da mesma forma que eu expliquei para o mundo online. Ele passa pela adquirente, que passa pela bandeira, que passa pelo banco. Então o banco ele autorizou a transação, ela volta todo esse fluxo aqui e fala, e-commerce, pode liberar essa transação, tá? Então assim, pessoal, a subadquirente foi crucial, né, para a ascensão do e-commerce. E alguns pontos importantes aqui é que algumas das subs, como no caso da PagSeguro, ela fez meio que caminho inverso, né? Ela foi do mundo online para o mundo físico. Por quê? Primeiro que assim, ela quebrou alguns paradigmas, né? O preço das maquininhas eles não eram mais tão caros quanto no início aqui que eu falei de $1.500. E eles vieram num modelo diferente que você podia alugar as máquinas e não comprar. Então, para aqueles lojistas que não tinham tanto dinheiro, e o PagSeguro também ele veio no mercado físico, principalmente de pessoas físicas. Então, você com CPF, não precisava de CNPJ, você poderia abrir uma conta e começar a transacionar na maquininha do seu cartão. Então, isso foi muito bacana. Ele, apesar das subadquirentes, se a gente comparar ali com uma adquirente propriamente dito, ela tem taxas maiores, mas o valor agregado é muito bom. Então, assim, para quem está começando uma operação de e-commerce, geralmente
a recomendação é que ela comece com uma subadquirente, ela sinta como que vai ser o comportamento dos consumidores e, de repente, à medida que vai escalando a operação, você possa contratar o serviço de adquirência, fraude e gateway apartado, tá? Então, foi isso que aconteceu. E aí, para a gente fechar, pessoal, o nosso bate-papo aqui de hoje, eu queria trazer alguns conceitos também. Um deles eu já falei aqui, que é o gateway, tá? O gateway ele é como se fosse a maquininha do mundo online, tá? Ele é um software que conecta a loja com as adquirentes no mundo do e-commerce. A gente tem também, pessoal, o chargeback, que é a contestação, processo, né, de contestação do pagamento de uma compra, tá? No mundo online. Então, quando eu não reconheço uma compra, que eu ligo ali para a operadora do meu cartão, que eu falo, ó, não reconheço essa compra aqui, isso a gente chama de chargeback, uma disputa, tá? Também é um assunto que a gente pode detalhar muito aqui, explicar como que funciona o fluxo de chargeback, é um assunto para a próxima aula. E além disso, pessoal, a gente tem as plataformas de e-commerce, que é super importante. Então, você lojista, você pode desenvolver uma plataforma própria ou uma plataforma que já está no mercado, como no caso aí, ou você pode utilizar uma plataforma já de mercado, como no caso no Avetex, no Venshop, WooCommerce, etc. Tá? E para fechar, pessoal, um ponto super importante é que dentro dessas lojas de e-commerce, dentro desses e-commerce, você tem a questão do checkout, que é o carrinho de compra. Tá? Esse checkout, pessoal, geralmente ele está plugado exatamente numa sub ali, num PSP, e aí ele já tem a opção de pagamento. E aí um ponto super importante, pessoal, é que esse checkout, ou seja, quando eu vou efetuar um pagamento na minha loja, esse checkout ele pode ser de duas formas. Ele pode ser um checkout transparente, tá? Transparente, tá bom? E ele pode ser um checkout também que a gente chama de web checkout, tá? O checkout transparente ele funciona da seguinte forma, pessoal. Vou mostrar aqui para vocês. Funciona da seguinte forma. O consumidor ele não sai do ambiente da loja. Então esse é um exemplo clássico aqui de um checkout transparente, tá? Onde ele coloca as informações de entrega, etc., os dados pessoais, entrega e no próprio ambiente da loja ele faz aqui o pagamento, tá? Já o Web Checkout, como eu falei, ele utiliza todo o ecossistema do próprio PSP, da própria empresa de pagamento. Então eu tenho aqui, por exemplo, um caso do PayPal, tá? Muitas lojas elas oferecem a possibilidade de você pagar com PayPal dentro do checkout, só que elas utilizam esse Web Checkout, um checkout onde você vai ser direcionado para o ambiente do PayPal, ele é um ambiente seguro, obviamente, tá? E aí você consegue ou se cadastrar ali no PayPal, ou caso você já tenha o cadastro, você consegue de uma forma mais fácil efetuar e concluir a compra, tá? Qual que é a vantagem, pessoal? Quando a gente fala aqui do checkout transparente, a vantagem é que pelo fato dele não sair do ecossistema da loja, ele consegue com menos atrito concluir uma transação. Então isso melhora ali a taxa de conversão da tua loja. Já no Web Checkout, a conversão do cara é um pouco menor. Por quê? Porque ele tem mais atritos ali para concluir esse pagamento, tá? Então, pessoal, é isso que eu queria mostrar para vocês nesse bate-papo de hoje. Apenas recapitulando aqui o que a gente falou. Recapitulando o que a gente falou. Opa. Recapitulando o que a gente falou. A gente falou um pouquinho do mundo físico, cartões presente, evolução. A gente falou do mundo físico, modelo 4 partes. A gente falou também sobre o mundo online,
né, que é os cartões não presente, que a gente chama de CNP, ou meios de pagamentos digitais, tá? E aí a gente falou como cada um desses modelos opera, né? Operação desses modelos e alguns termos básicos do mercado, tá? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse nosso formato aqui de aula, né? No caso, vou repetir mais vezes, me mandem sugestões aí de temas para a gente falar, tá bom? Muito obrigado e até uma próxima. Nos vemos em breve. Grande abraço, pessoal.